Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Versículo 2. Deus disse: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Mas nós vemos que o direcionamento de Deus ele é preciso e direto. E no versículo 3 nós vemos que logo cedo, pela manhã, Abraão pegou Isaque, dois servos e seguiu ao Monte Moriá. Ele foi. Não havia argumento em Abraão. Assim, eu fico imaginando no decorrer desses 3 dias como Abraão ficou pensando na promessa, como ele meditou na promessa. Porém, a promessa há uma condição para a promessa. Ela precisa ser praticada e obedecida. Abraão aprendeu de Deus, ele aprendeu a confiar, ele aprendeu a ouvir, e nesse momento ele tinha que praticar aquilo que ele aprendeu. Ele precisava obedecer. Independente da promessa, havia um comando de Deus que ele precisava obedecer. E ele foi. No versículo 5 diz que ele fala aos seus servos: Eu e o Isaac iremos adorar e voltaremos. No versículo 8 ele diz que Deus iria providenciar o cordeiro para o holocausto, quando Isaac perguntou a ele. Então, independente do que ele sentia naquele momento, do trajeto, do processo difícil que Abraão estava passando, ele ainda confiava em Deus, ele praticava a sua fé. Independente da nossa promessa, vai ter processos e trajetos e caminhos que nós precisamos praticar e obedecer. Praticar a nossa fé, praticar o esperar e o confiar em Deus. Porque assim Abraão fez, ele confiou em Deus. Eu confesso que, ao decorrer dessa leitura, quando Abraão monta o altar com a lenha e ele pega Isaac e amarra, eu confesso que eu me entristeci e eu bradei e eu falei: Senhor, eu não seria capaz de pegar um dos meus filhos e consagrar ao Senhor. Eu não seria capaz de vencer essa prova, Senhor. E o Senhor me levou lá a 1 Coríntios capítulo 10, que diz que ele não vai nos dar uma prova que nós não possamos suportar e vencer. Ele mesmo providenciará o livramento. Por que Abraão passou por essa prova? Porque ele já estava preparado para vencer. Né? Isso, como é lindo o amor de Deus. E eu também vejo Abraão como Deus e Isaac como Jesus. Porque como Abraão teria que sacrificar o seu único filho, Deus também sacrificou o seu único filho por mim e por você, Jesus. Olha que interessante, Deus livrou Abraão de sofrer essa situação, porém não se livrou a si mesmo. Porque eu fico imaginando Deus lá em cima, vendo o seu único filho naquela cruz. E quando Jesus brada: Pai, Pai, por que me abandonaram? Havia um propósito, e o propósito era alcançar a mim e a você. Olha que lindo é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Vai ter processos e vai ter provas que nós iremos passar somente com Deus. E lá, no decorrer da prova, e quando nós formos aprovados através da nossa obediência, a promessa será confirmada. Porque o anjo bradou: Abraão, por que me obedecestes? Eu multiplicarei a sua descendência. Creia que tudo há um propósito, tanto no cumprimento da promessa, como no processo da promessa de Deus nas nossas vidas. E em tudo, Ele vai nos sustentar. Amém? Tchau!